Muito boa tarde. Há 50 anos era convocado o Concílio Vaticano II. Estamos com estas rubricas a tomar o pulso à vivência eclesial desses tempos e também à realidade social de então. Contamos com a presença entre nós de Juan Ambrósio, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Juan, uma palavra que ganhou grande projeção com o Concílio Vaticano II é a palavra leigos. Torna-se muito primeira página, digamos assim, entre aspas, o papel dos leigos na Igreja. Eles são catapultados nesta altura. Havia ânsias latentes, grandes desejos por parte de quem estava. Havia já, podemos dizê-lo, movimentos muito fervorosos e pujantes no terreno, e recorda a ação católica a querer assumir o seu protagonismo, a querer assumir ainda mais. E esta palavra, o papel dos leigos na Igreja, ganhou aqui uma expressão especial. A palavra, a realidade, é de facto uma das grandes pedras, digamos assim, de todo este edifício, que é o Concílio, e uma das grandes pedras do que é a realidade eclesial hoje. Para percebermos bem, se calhar, a importância deste passo, desta mudança, que também ela é paradigmática a este nível, convém, enfim, correndo o risco de ser simplista, mas para vermos bem essa realidade, olhar um bocadinho para trás e percebermos uma Igreja que é muito marcada por, sobretudo, dois grandes ritmos, não é? Aliás, era assim a maneira como ela é entendida, a Igreja docente e a Igreja discente. Uns que dentro da Igreja têm a missão de ensinar, e é eles que têm a missão de fazer o anúncio, de fazer o apostolado, de tomar as grandes decisões em relação ao governo da Igreja e ao governo do mundo, e depois uma imensa multidão cuja maneira de ser e de estar era obedecer a estas orientações, portanto, escutar e seguir as orientações que lhe eram dadas. Nunca se utilizava a expressão uma igreja de primeira, uma igreja de segunda, cristãos de primeira e cristãos de segunda, nunca se utilizou essa expressão, mas verdadeiramente era um bocadinho isso que acabava por acontecer, não era? Uns que tinham mais a responsabilidade, sobre quem recaía mais a responsabilidade da Igreja, e outros que tinham dentro desta comunidade o papel de facto, simplesmente seguir as indicações que lhe eram dadas. Havia já, no entanto, alguns caminhos em que começava a ser entendido que talvez alguns destes outros pudessem ser chamados a colaborar na missão desta Igreja discente. Ou seja, então, alguns com mais preparação ou com maior perfil eram chamados a colaborar. No tempo da preparação do Concílio, nas vésperas do Concílio, já havia essa realidade de gente que queria assumir essa sua condição e que trabalhava. Bem, mas o que aqui vai acontecer é algo de totalmente diferente. O que aqui vai acontecer, e vemos isso em documentos como a Lumen Gentium, ou como o documento do próprio apostolado dos leigos, mas o documento central da Lumen Gentium, que reflete sobre a realidade da Igreja, do ser da Igreja, vai-nos dizer que a Igreja é povo de Deus, e é um povo de batizados. Todos os batizados são igualmente a Igreja. Todos! Insisto muito nesta expressão. Ou seja, todos pertencem à Igreja, todos são igualmente cristãos. Não há a este nível qualquer tipo de distinção entre o Papa e o mais simples, o mais humilde, o mais desconhecido dos cristãos. São ambos cristãos batizados. Cada um depois tem a sua missão, cada um depois, de acordo com a sua missão, tem a sua responsabilidade. Mas também não há, e é bom tirar as consequências todas disto, e às vezes custa, que a radicalidade que Deus exige a um é a mesma que Deus exige ao outro, aos seus níveis, de acordo com a missão que cada um desempenha na Igreja e com o papel e com o carisma que cada um vai vivendo na Igreja. Mas, portanto, a radicalidade é a mesma, ou seja, é tão chamado à santidade esse cristão que estamos aqui a falar, anónimo, desconhecido, como o Papa, seja ele qual for. E o que Deus exige ao Papa na sua missão, pede-lhe 100%, é os mesmos 100% que ele pede a esse cristão anónimo, para falarmos assim, só para nos entendermos, não é? Ou seja, há aqui uma igual radicalidade. Então, a missão da Igreja é a missão de todos os cristãos. São todos os cristãos que são chamados a semelhar. Damos aqui um passo grande. Ou seja, eu como batizado leigo, como fiel leigo, não sou apenas um colaborador da hierarquia na missão da Igreja. Não,
é inerente à minha condição batismal, isso exige que eu assuma o meu papel e, portanto, esse papel é um papel meu de direito próprio, é um dever que eu tenho da minha condição de batismal e não simplesmente um pedido que uma hierarquia me faz. Não, eu, porque sou batizado, tenho dever, devo assumir nesta igreja esta minha missão de ser batizado. Ora, isto é uma enormíssima diferença, uma enormíssima mudança. É uma grande oportunidade para os leigos, mas acaba por ser um grande desafio também, eles uma grande interpelação, nomeadamente interpelando-os, e isso também se desenvolve a partir de então a formação cristã, sem dúvida, para que eles possam ser atores verdadeiros na vida da igreja. Esse é um dos aspectos. E talvez aí nós tínhamos que aprender, olhando bem os tempos e reconhecer que alguma coisa pode não ter, ou seja, mudamos os protagonismos, a perspectiva, o paradigma, dizemos que esta é uma igreja de batizados, não há agora uma igreja discente e docente, embora haja a missão de ensinar, continua a haver a missão de ensinar a igreja, ou seja, em nada disto se põe em causa o papel do ministério ordenado. Agora, o que claramente é dito é que a igreja não se reduz ao ministério ordenado, a igreja, ou seja, os cristãos batizados fazem parte constitutiva da igreja. Não há igreja sem ministério ordenado, não tenho qualquer tipo de dúvida a isso, mas também não tenho qualquer tipo de dúvidas que não há igreja só com o ministério ordenado. Portanto, a igreja é esta realidade total, constituída pelo povo de batizados. Por isso, a imagem do povo de Deus, a imagem da comunhão, é de facto uma imagem primordial para entendermos o que é a igreja. Agora, o problema é, uma vez mais, estas coisas não acontecem de um dia para o outro, requerem, ou seja, muda-se o paradigma, os leigos são chamados a assumir o seu papel de pleno direito, não simplesmente por delegação. Eles não são então colaboradores, são corresponsáveis, e esta é a expressão da colaboração à corresponsabilidade, mas o problema é que isto não acontece de um momento para o outro. É necessário que as pessoas, para exercer a sua missão, tenham uma preparação adequada com a sua missão. Ou seja, não se pode passar de um povo que não estava habituado a pensar a sua identidade, que não estava habituado a assumir a sua corresponsabilidade, de repente de um dia para o outro o faça. Não. É preciso apostar na formação. Não é intelectualizar este processo, não é academizar este processo, mas é, de uma maneira sistemática e séria, dar formação às pessoas, deixem-me dizer assim, dar ferramentas às pessoas para que cada um possa assumir depois a sua condição e aquilo que é inerente a este ser cristão. Isto é um desafio enorme, mas é apaixonante, não é? Afinal de contas, este projeto de Deus, que é querer o bem da humanidade, querer que a humanidade se realize, se salve, eu também faço parte disso. Não é algo que me passa ao lado, é algo sobre o qual eu tenho uma palavra a dizer. Não uma palavra que faz de mim mais importantes que os outros, mas uma palavra que me torna responsável pelos outros. É a descoberta daquela palavra inicial da Bíblia, que eu acho fascinante, aquela pergunta que é feita: onde está o teu irmão? O que fizeste do teu irmão? O saber que estes irmãos que habitam este mundo que Deus ama e que Deus quer, este mundo é... Eu sou responsável pelo meu irmão e, portanto, que eu sou responsável para fazer chegar a este meu irmão esta palavra, a mim parece-me, de facto, algo de fantástico e é responsável, pesa sobre os meus ombros, mas, simultaneamente, contribui para a minha realização. Que cada um de nós saiba assumir na Igreja a sua corresponsabilidade e o seu papel, parece-me, de facto, um dos sinais dos tempos e uma das grandes pistas daquilo que o Concílio nos leva. Certamente, uma igreja onde não há lugar para acomodados. Exatamente. Muito obrigado, Romão, por nos teres ajudado neste itinerário de reflexão. Fica, então, esta rubrica que tenta olhar os tempos que levaram à convocação do Concílio Vaticano II. Voltaremos na próxima semana, de hoje a 8 dias.